Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Estado do Pará Online. Eu sou Alexandre Alencar e hoje a gente entrevista o primeiro dos 4 candidatos à eleição para a presidência do Clube do Remo para o próximo triênio, 2024, 25 e 26. Quem está aqui junto comigo comandando essa entrevista é o Pedro Garcia, editor do portal Estado do Pará Online. E aí, Pedrão, tudo bom, mano? Boa noite, tudo bem, pessoal? E aqui já com a gente também o Renan Bezerra, da chapa Frente Azulina, ele que tem como vice-presidentes o Carlos Magno e o Diego Bessa. Renan, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente, esclarecer algumas dúvidas dos sócios do Clube do Remo, que vão votar no próximo dia 12 de novembro para o candidato que vai comandar o clube no próximo triênio. Seja bem-vindo, mano. Obrigado pelo espaço, né? Eu queria saudar aí a toda a audiência aqui do Estado do Pará Online que está nos assistindo, né? E dizer que dia 12 de novembro a única chapa viável e responsável no Clube do Remo é a chapa 10, a Frente Azulina. Segue lá, Frente Azulina no Instagram e nas redes sociais para acompanhar nossas propostas. Renan, para a galera que não te conhece, para o torcedor do Clube do Remo que está vendo o teu rosto pela primeira vez, conta um pouco como que começou a tua história no clube e como que terminou esse teu último passo como diretor de marketing do Clube do Remo até pouco tempo atrás, né? Tu estavas como diretor de marketing dessa gestão do Fábio Bentes e agora decidindo concorrer às eleições presidenciais do Clube do Remo. Bem, eu entrei no clube, né? Comecei a viver o clube na parte interna, na parte política ali, tem mais ou menos 13, 14 anos atrás, ali quando a gente estava naquela luta pelas diretas, né? O associado não votava diretamente para escolher o presidente. Então acabei me envolvendo ali, o clube estava num cenário lamentável, né? Estava sem divisão na época, Série D, aquela confusão toda. Então eu juntamente com alguns, tantos sócios aí, adentramos nessa batalha, né? E foi assim que eu entrei no Clube do Remo. E a partir disso, fui eleito conselheiro por 2 vezes, estive na direção recentemente por 4 anos e um pouquinho, né, na diretoria de marketing. Entregamos agora ali em outubro, né, porque apenas os ratos pulam do barco, né? Os profissionais, eles entregam o seu trabalho até o final, eles trabalham com profissionalismo, com responsabilidade e, acima de tudo, com compromisso para o clube. E aí, quando começou a surgir as chapas, né, quem que possivelmente seria candidato à presidência do Remo e tal, a gente já via, por exemplo, o Magnata fazendo oposição há 5 anos praticamente contra o Fábio Bentes, o candidato da situação, o Tonhão, atual vice-presidente do Fábio e sendo chancelado pelo próprio Fábio Bentes. De onde que veio, a gente estava conversando em off, tu falaste que quem não for da situação é oposição. De onde que veio essa tua ideia de surgir como oposição ao Fábio? Bem, primeiro nós estamos com oposição a essa gestão que está aqui, né? E a gente continua no mesmo lugar, a gente continua, se você pegar onde nós estivemos, o grupo que eu faço parte esteve, a gente está no mesmo lugar, a gente continua defendendo o profissionalismo, a gente continua buscando a transparência do clube, a gente continua buscando inovação, a gente continua buscando as mesmas coisas que nós defendíamos ali há 12, 13, 15 anos atrás. Então, se alguém se afastou desse propósito, não fomos nós. Nós continuamos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, e nós continuamos firmes e só vamos desistir do clube quando a gente chegar no nosso objetivo. Pedro, fica à vontade aí, cara. Cara, estava fazendo umas pesquisas aqui. Além de diretor de marketing do Remo, eu vi que tu é também cientista político. Confere essa informação? Confere, sou cientista político, sou empresário, tenho negócios, né? Sou cientista político de formação, né? Tenho mestrado na área, então é a área que eu atuo também. E sou especialista nessa área de marketing político e eleitoral. Perfeito, porque acho que um dos maiores problemas que a gente tem no futebol do nosso estado, não só do Clube do Remo, mas é a falta de profissionalismo em locais muito, digamos que precisam de poder, entendeu? Muito, por exemplo, pessoas estão subindo em cargos e elas não fazem ideia de como gerir. Chegam lá só por chegar e quando chegam se perdem, sabe? Não são profissionais o suficiente, não têm conhecimento suficiente que essa área requer, entendeu? Então, acho que além da gente amar o clube, a gente precisa ter o conhecimento para poder gerir da forma mais racional. Bem, o que a gente fez quando a gente imaginou construir um projeto, lançar uma chapa para o clube? Vamos profissionalizar de fato isso, mas essa profissionalização ela não pode ocorrer apenas no papel, apenas no folder.
né? Nós somos a única chapa, veja bem, a única, e eu desafio qualquer uma outra chapa a nos apresentar um candidato a vice-presidente de infraestrutura que tenha feito uma obra. O nosso é engenheiro. Você olha para a chapa do colega aqui, é advogado. Se olha para a chapa do ciclano, é advogado. Se olha para a chapa não sei de quem, não está na área. E aí eu quero profissionalizar o clube. Vê só como o discurso é diferente da prática. O meu vice-presidente de infraestrutura é engenheiro. O meu vice-presidente de negócios é administrador, é empresário, tem MBA na área, né? Então, quando a gente fala em profissionalizar, é importante você, desde a cabeça, desde o topo da pirâmide, você passar essa mensagem para quem está lá embaixo. Quem está no tático, quem está no operacional, quem está no estratégico. Todo mundo tem que entender o que é profissionalizar. Senão vira um jogo de narrativa, vira uma mera fábula, vira uma mentira. E aí todo mundo fala em profissionalizar. Mas nenhuma chapa se preocupou em profissionalizar lá em cima. E os vice-presidentes têm atribuições estatutárias. E aí fica a minha pergunta: quantas obras, vocês que são da chapa da situação, são as outras chapas de oposição, quantas obras o teu vice fez, o teu vice de infraestrutura? Só explica pra gente aqui, Renan, quem é quem? O Diego Bessa e o Renan Bezerra. O Carlos Magno e o Diego Bessa. Quem é quem? O Carlos Magno é o nosso vice-presidente de infraestrutura, né? Engenheiro mecânico, trabalha nessa área de manutenção predial, foi diretor do estádio durante 5 anos, ajudou na reabertura do Bainão, ajudou na questão da iluminação do estádio, né? Conhece toda a área de infraestrutura do clube, conhece as outras estruturas físicas do clube, como a sede náutica, sede social, ginásio, CT, e o nosso vice-presidente de negócio, o Diego Bessa, né, que é um empresário, também já está há muitos anos no clube, já ajudou em várias áreas no clube, estava como conselheiro atualmente, né, e também está no seu galho. Cada macaco está no seu galho, é importante dizer isso. E, Renan, a gente sabe que aqui em Belém, por serem 2 clubes grandes, né, a exemplo, por exemplo, de Minas Gerais, também lá do Rio Grande do Sul, a rivalidade é muito intensa e a rivalidade da dupla Repar já extrapolou os limites estaduais, brasileiros, enfim, né? Já é reconhecida mundialmente. Para alguns torcedores, o Paysandu, na temporada que vem, está disputando uma Série B e o Remo disputando uma Série C, pode influenciar a encarnação e tal. No teu trabalho, vai pesar alguma coisa? Porque a gente sabe que tem muito ego envolvido em diretoria de clube, principalmente na cartolagem, né? Os cartolas têm muito ego envolvido e ficam alfinetando um outro, tem jogo de bastidor, enfim. Muda alguma coisa na tua cabeça o Paysandu estar em um patamar esportivo diferente do Remo, por exemplo, ano que vem disputando uma Série B e o Remo mais um ano numa Série C? Bem, o primeiro ponto é que eles têm que torcer para a gente não ganhar, para a minha chapa não ganhar, porque se a gente ganhar, a gente vai disputar de igual para igual com eles. A gente vai montar esse time para disputar qualquer campeonato de igual para igual com eles. A gente não é omisso, como certas chapas que estão. A gente nunca não é rato, a gente não pulou do barco. A gente continua firme no propósito. Nós vamos montar um time competitivo. Agora é importante dizer, vamos ter um abismo orçamentário, né, na casa dos 20 milhões em relação ao nosso rival. Só de cota de Série B são 10 milhões. Aí você entra patrocínio, você entra sócio-torcedor, uma série de outras receitas que você tem a partir desse acesso. Mais jogos, né? Mais jogos, mais exposição. Enfim, tem um horizonte um pouco mais favorável, né? Você consegue enxergar melhor a luz ali no final do túnel. Mas isso não é impeditivo para a gente, não. Se a gente está aqui hoje é porque a gente sabe o caminho que a gente quer trilhar, a gente tem compromisso para isso e vamos disputar todos os campeonatos que a gente entrar para jogar, a gente vai entrar com o objetivo de ser Como que tu campeão. imagina o futebol do Remo? Ainda com a figura do executivo de futebol, com a chancela do presidente, no caso tu, caso sejas eleito. Como que tu imagina essa estrutura do futebol profissional do Remo para 2024? Dia 12 de novembro, acaba o coleguismo, acaba a amizade e entra a gestão 100% profissional. Já estamos no mercado, estamos conversando com os executivos de futebol, coordenador, treinadores, né? Estamos montando
né, explicando o projeto, passando, conversando com todo mundo. E já na primeira semana, nos primeiros 7 a 10 dias, a gente começa a apresentar o staff do futebol, né, para a torcida. Né? O staff é o treinador, é o executivo, o coordenador de futebol. É importante a gente destacar aqui, a estrutura não terá coleguinha, não terá pitaqueiro, é 100% profissional. Aquela figura do diretor abnegado, ela cai dia 12. Por exemplo, esse ano, nessa temporada específica do Remo, a gente ficou sabendo muito de bastidor, é verdade, nada comprovado, porque clube de futebol é uma coisa muito fechada, só quem está lá dentro sabe o que está acontecendo de fato. Mas que, por exemplo, o técnico pediu a contratação de um jogador, o presidente autorizou, mas tinha um diretor que tinha barrado a contratação de tal jogador. Então isso é descartado na tua gestão. Não, inclusive a gente está trazendo o Centro de Inteligência do Futebol, que é o Cifut. Já ia entrar nesse mérito contigo. Que a gente vai montar, já para o Campeonato Paraense, a estrutura, que é uma sala equipada com drone, com as telas, né, com toda a estrutura física que os analistas vão precisar e a contratação desses analistas. É um absurdo que hoje o Remo só tenha um analista de desempenho, né, e o cara não tenha nem sala para trabalhar. É um absurdo dos absurdos. Né? Então, já para o Campeonato Paraense, a gente vai ter essa estrutura e vai começar a plantar essa semente. Isso aí não tem um custo elevadíssimo para o clube, como as pessoas imaginam. Né? Ele custa cerca de R$40 mil mês, né? De despesa recorrente ali. Já com o pagamento das licenças, dos programas, do que são os softwares, né? Com o pagamento dos profissionais. Então você tem ali entre R$30 e R$40 mil. Um pé de rato que foi recentemente contratado, pagaria essa estrutura. E estava resolvido. Pé de rato é bom, né? Então você consegue, quando você consegue diminuir os erros de contratação, né, com essa estrutura, você está se pagando. O Remo tinha, né, a maior folha da Série C. Então foi aplicado mal o dinheiro. O dinheiro foi mal aplicado, foi mal investido. E a gente tem compromisso com o dinheiro do sócio, com o dinheiro do torcedor. Né? E a partir do dia 12 de novembro, a gente vai começar a montar essa estrutura e a torcida pode ter certeza que a gente vai montar um time aguerrido, um time competitivo, sem prometer loucura, a gente não vai gastar mais do que arrecada, mas nós vamos montar um time para ganhar campeonato. Eu estava vendo aqui, né? Então são mais ou menos 6 postos que eu pesquisei para saber mais sobre o Cifut. Seria um coordenador do Cifut, analista de desempenho de mercado, analista de adversário, analista interno e analista de base, certo? Então, quantos o senhor pretenderia colocar em cada posto? Já tem alguns nomes, já está sendo feita a pesquisa? A gente já tem um mapeamento dentro do mercado, já tem algumas conversas adiantadas, né? Como eu te falei, né? Só que esses analistas eles vão vir após o executivo, né? A gente tem a estrutura ali montada. É importante dizer que o Centro de Inteligência do Futebol, ele também vai estar a serviço da base. Perfeito. Né? Porque ele não é um serviço exclusivo do futebol profissional. Se a base... Hoje a gente perdeu a identidade de jogo. A gente perdeu a nossa identidade de jogo. Qual a identidade de jogo que tu pensa pro Remo? Um time que jogue como? O clube tem a tradição de ser um time aguerrido, de ser um time cabano, de ser um time amazônida, um time que joga para frente buscando resultado. Isso que você vai poder esperar. A partir do Campeonato Paraense, quando a gente entrar em campo, o resultado esportivo, a gente pode até não controlar, mas eu vou cobrar os atletas para que todo jogo eles honrem a camisa que eles estão vestindo. Eles honrem o torcedor, pai de família, que deixa de botar comida na mesa para estar ali pagando o seu sócio-torcedor, para estar ali no estádio. Isso vocês podem ter certeza. O resultado esportivo, ele é incontrolável. A gente não controla essa variável do resultado de jogo, mas a gente vai batalhar para que o time tenha esse espírito, né? Ele tenha esse espírito. E esse trabalho ele vai ser feito, né, replicado na base. Hoje, quando o profissional olha para a base ou a base olha para o profissional, é um desencontro danado, porque a base não sabe como o profissional joga e o profissional não olha para a base. Então, é muito complicado. Como é que eu vou chegar com um garoto desse de 17, 18 anos e dizer, olha, o clube joga assim, né? O clube joga assim. Você não tem essa... Hoje você não tem essa referência. Entrando nesse assunto, o senhor sabe me dizer qual foi a última vez que o clube do Remo revelou algum jogador assim, de destaque, pelo menos no Campeonato Paraense? Olha, o último atleta que ele não foi formado pela nossa base foi o Rony, que está hoje no Palmeiras. Ele não foi um atleta formado na nossa base. Ele passou
pela nossa base, mas não necessariamente teve essa formação, até porque hoje o clube ainda precisa melhorar muito, a gente precisa investir mais e melhor para ter essa formação de atleta, a formação cidadã dentro do clube. A gente precisa entender que a base são garotos que, via de regra, vêm de periferia, são garotos pobres que não têm qualidade e acompanhamento nutricional, não tem, às vezes, essa própria segurança alimentar, não tem essa questão da assistência social, eles não estão envolvidos, o psicológico deles, às vezes foram criados na rua ou foram criados, né, com outras referências. A gente precisa entender que a base é um complexo de coisas. E a mais importante delas é a parte intelectual. A parte intelectual. A gente vê que tem muitos atletas que hoje chegam no profissional e, às vezes, o atleta não sabe o que é diagonal. Ele não sabe quando o treinador fala, você tem que ir, corta em diagonal. Ele não sabe o que é diagonal. Então, é sinal que você tem um déficit ali, você precisa atuar. Não estou falando do clube assumir uma política de Estado, uma política pública, não é isso. Mas é você trabalhar para que, né, em conjunto com outros atores, você consiga desenvolver. O esporte é transformar vidas das pessoas para melhor. Com certeza. Entrando nesse mérito, né, de outras áreas, o que o senhor acha a respeito de ter um psicólogo no Clube do Remo? Hoje, dentro da estrutura do NASP, né, ela já existe dentro do departamento. Mas a gente precisa, né, dar melhores condições para que os psicólogos desenvolvam seus trabalhos. Não só o psicólogo, o assistente social, o nutricionista, o educador físico. São equipes multiprofissionais que tem que estar trabalhando não só no futebol profissional, não só na base, mas também nos esportes olímpicos, né, desde a formação do atleta. E quando eu falo a equipe multiprofissional, é de fato uma equipe, né, assim, com vários profissionais e que a gente inove dentro da área esportiva, porque tem muitas áreas que são transversais, né? Isso, via de regra, não precisa onerar o clube. Por que não precisa? Porque você hoje tem parceria com a universidade, você tem a UEPA, você tem a Universidade Federal, você tem tantas outras universidades particulares aqui, e que você pode trazer ali a equipe de nutrição, a equipe de assistente social, você pode trazer a equipe de psicologia para trabalhar junto aos atletas. E óbvio que sob uma coordenação do clube, em parceria com as universidades e desenvolvendo ciência também. Eu acho que é uma via de mão dupla isso aí. E, Renan, ainda falando sobre o futebol do Remo, tem sido adotada uma política de contratação nos últimos anos de alguns jogadores medalhões, né, como foi, por exemplo, agora nessa temporada o Elton, Diego Ivo, um pouco mais atrás o Lucas Siqueira, que conseguiu subir com o Remo, o Marlon, lateral esquerdo, né, jogador, diria eu que até histórico do Remo, foi formado nas categorias de base do Remo e do Paysandu também, passou pelos dois, e alguns nomes que são meio que aposta, jogadores jovens que tiveram uma ou duas temporadas boas em times que não são tão grandes quanto o Remo, seja em questão esportiva ou de torcida. Qual que vai ser a tua política de contratação, quando tu definires, claro, técnico, executivo de futebol, e qual a importância do Ricardo Catalá no teu planejamento, na tua cabeça? Ele continua ou não sendo técnico do Remo? Vamos lá, primeiro ponto. Fica muito claro nessa tua fala que o Remo perdeu a identidade de jogo. Perdeu a identidade, o Remo não tem nem critério para montar seu time. Porque quando você traz um medalhão e traz uma aposta, é sinal que você está completamente perdido. Você não tem critério nenhum de contratação, você não sabe como montar a base e a espinha dorsal do seu time. Primeiro erro. Então, futebol hoje é intensidade. O atleta tem que estar rendendo, tem que estar jogando, não pode vir de lesão. Às vezes o atleta está até retornando, aí você avalia junto com o seu treinador, junto com o seu executivo, junto com o seu staff de performance lá do Cifute, e você vai ver, de repente esse cara aqui pode render, está voltando de lesão, mas é a primeira lesão dele. Aí você faz uma avaliação individual. Mas não é o que a gente tem visto, né, nessas últimas temporadas. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente estruturar esse perfil do time, aí você pode ter certeza. É intensidade de jogo, é futebol ofensivo. Óbvio que algumas a gente ainda vai encaixar aí com o executivo, ainda vai encaixar com os analistas, né, o perfil final, né, do clube, né, de contratação. Mas hoje você pode ter certeza, como eu falei ali na resposta anterior, é um time que joga ofensivamente, é um time que busca o resultado, é um time que joga no meio aguerrido. A gente perdeu isso aí. A gente perdeu
como é que eu vou te falar? Essa essência. A gente perdeu essa essência, a gente perdeu essa identidade ali. E sobre o Ricardo Catalá, eu não gosto de discutir nome antes de projeto. Tem várias chapas ali, tem chapa que anunciou ele, depois recuou, depois anunciou de novo. Teve outras que disseram, vou trazer o cara. Outras já iniciaram conversa com o Ricardo Catalá. É um grande treinador, é um bom treinador, mas pela última entrevista que eu vi dele, ele quer a chave do clube para treinar. E na nossa gestão ele não vai ter. Ele tem que se enquadrar, se quiser continuar, no projeto do clube, que é muito bem definido. Ele tem que estar ali no projeto do clube. Não ele dizer o projeto dele para o clube cumprir. Eu acho que ali está tendo uma inversão de valores. Então, o futebol ele precisa de fluxo de processo. E o clube não tem hoje. Quando o clube vai dizer assim, eu vou contratar o fulano, vou contratar o ciclano, o cara começa a falar em nome sem falar em projeto, está tudo errado. Está tudo errado. Então, você que é associado, você que vai votar no dia 12, dá uma olhadinha lá, quem prometeu o treinador, quem anunciou o treinador, depois recuou, quem está botando a carroça na frente dos bois. É sempre importante a gente falar, porque se vem de uma ideia de profissionalização, que ela é falsa. De novo, profissionalizar também é cumprir fluxos, também é estar ali pautado em processos, e o clube não tem hoje isso. Então, primeiro ponto, discutir o projeto com o executivo, coordenador de futebol, treinador e tal, até a gente chegar no nome. Tem uma pergunta aí, Pedro? Cara, acho que mais ainda sobre o Ricardo Catalá, tu acha que ele foi uma peça essencial para manter o Remo na Série C? Ou tu acredita que com o elenco que estava, da forma que estava, dava para manter o trabalho do... Qual foi o antigo treinador? Marcelo Cabo. Marcelo Cabo. Tu acredita que se mantesse um trabalho do Marcelo Cabo, traria melhores resultados para o Remo? Ou foi essencial essa troca para o Catalá? Não, a troca ela era fundamental. Inevitável, naquele momento ali. Perfeito. Acho que em algum momento o Marcelo Cabo fez um início de temporada interessante, mas perdeu ali o rumo. E aí eu não consigo te diagnosticar se foi ele, se foi o elenco que se perdeu, se foi a direção, se foi o conjunto de tudo isso. Mas uma das coisas que a gente paga um preço no futebol é pela omissão. E quando a gente demora, nós pagamos esse preço na Série B. Nós pagamos, demorando muito para tirar, para trocar o treinador. Quando a gente trocou o treinador, já não tinha mais tempo do treinador que chegou salvar o clube do rebaixamento. Qual deles? Porque na Série B foram 3, né? De cabeça aqui que eu lembro, Bonamigo, Felipe Conceição e depois o Eduardo Batista. Quando o Felipe saiu, faltavam 3 rodadas para acabar. O Eduardo Batista veio como salvador da pátria, né? E aí, meu amigo, não há milagre no futebol. Você não pode pagar um preço pela omissão. A omissão também é tomar uma decisão. E você pagou o preço. Nós estamos pagando até hoje o preço. Não conseguimos retornar. Então, quando a gente falar, o Marcelo Cabo, eu acho que precisava sair naquele momento, o futebol precisa às vezes disso, de respirar um. E o nosso rival, por exemplo, foi lá e teve atitude. Ao passo que nós dormimos no ponto, foi lá e trouxe um treinador. E aí, acho que ali também não se cumpriu os fluxos de processos adequados, mas subiram. Perfeito. Subiram. Pagaram preço e foram... Ainda falando sobre técnico, o que tu... Eu sei que nome tu não vai entregar agora pra gente, mas qual o estilo de técnico que tu imaginas? O Remo, por exemplo, trouxe em temporadas recentes o Bonamigo, que é muito identificado com a torcida, que é um cara que não abre muito mão do jeito de jogar, com 3 homens de meio de campo. Pegou alguma porrada na Série B da torcida porque não abria a mão da forma de jogar, da formação tática mesmo. Aí vai pro Eduardo Batista, que é um cara mais enérgico na beira do gramado. Aí depois teve antes disso o Mazola Júnior, que era um cara que se notabilizou por atuar muito defensivamente, tem um time muito sólido defensivamente. E nessa temporada o Cabo, que é um cara mais romântico do futebol, que tem formação carioca, né? Tem aquele estilo carioca de jogar, um cara mais romântico, que gosta de troca de passe, enfim. E depois vai pro Catalá, que é um cara que não jogou futebol profissionalmente, é um estudioso do futebol, a exemplo do que, por exemplo, em 2016 o Remo trouxe o Leston Júnior, que estava um dos primeiros de começar a pensar futebol, que é um estudioso, que não jogou bola, e que o Catalá não abria mão de jogar com os pontas, e o Remo não tinha pontas no elenco para que o Catalá conseguisse jogar da forma que ele quisesse.
quisesse. Como que é o estilo de técnico que o Renan pensa para 2024? Bem, a estrutura para o futebol, a gente pensa um time equilibrado e ofensivo. Equilibrado, quando eu chamo equilibrado, é como os analistas gostam de chamar um time híbrido, montar um time que consiga jogar, né, em várias formações, com situação de jogo, né. O futebol, às vezes, a gente imagina, mas você tem ali os resultados que você precisa no momento. Né? Sei lá, você teve 2 expulsos, você tem situação de jogo. E o atleta precisa estar adaptado a isso. Então, o perfil de treinador, o perfil de futebol que nós vamos buscar é o time aguerrido, que jogue para frente, mas que tenha esse equilíbrio, né? Que consiga, né, jogar defensivamente se precisar, consiga chutar a bola pro mato, que o jogo é de campeonato, né? É um time que busque resultado, é um time que tenha jogada ensaiada, né? Então, esse é o estilo de jogo que a gente vai propor para o clube a partir de novembro desse ano. E, Renan, um candidato adversário teu nessa eleição do Remo deu uma declaração semana passada, acho, falando que por ele o Remo jogaria somente no Mangueirão, que o Baenão não dá rendimento para o clube financeiramente, acredito eu que ele tenha falado nesse sentido. O que tu pensa sobre Baenão e Mangueirão? Como que tu planejas organizar o Remo que, vez ou outra, vai ser preciso sim jogar no Mangueirão em jogos de maior apelo, mas como é que tu pensa sobre isso? Primeiro que esse nosso concorrente falou bobagem, né? Falou bobagem. O Mangueirão é um palco do futebol paraense, né? Tem muita história ali, já saímos de lá tristes e felizes várias vezes. Não podemos descartar o Mangueirão, mas para clássicos, para finais, para jogos de muito apelo. A nossa essência é Baenão. Só que não é o Baenão da forma que ele vem sendo tratado. A gente precisa ter um Baenão onde ele receba investimento, ele receba um pouco mais de estrutura, um estádio centenário. Né? O Baenão é a nossa raiz, é a nossa identidade, é a nossa essência. Eu já saí do Baenão, muitas vezes, cara, que eu me lembro, eu tenho uma recordação disso aí, que eu não vou guardar eternamente, até eu ficar bem velhinho ali, né? E não está mais aqui nesse plano. Então eu vou guardar essas lembranças que eu tive no Baenão, sabe? E eu tenho certeza que o torcedor é da mesma opinião. Só que a gente não pode tratar o Baenão e deixar ele jogado lá. O Baenão merece e precisa de investimento, merece e precisa de estrutura, né? Precisa ter acessibilidade, precisa melhorar seu controle e fluxo de acesso. E nós vamos investir nisso no Baenão. E falando em Baenão, a gente tem conversado muito com o nosso vice-presidente de infraestrutura, com o Carlos Magno. Já nos primeiros meses de gestão, será conduzido, né, por ele um projeto, né, que vai envolver os associados, o Condel, né, o conjunto do clube, para que o clube tenha responsabilidade com o gasto, com os investimentos. A gente vai se comprometer, falando em Baenão, com a área das Mercedes e com a área do Carrossel. Vou entregar isso para a torcida nos próximos 3 anos. Arquibancada nas Mercedes? Tem um projetinho lá, te acalma. Te acalma, estás emocionado. Mas vamos entregar essa área das Mercedes com responsabilidade, sem comprometer o orçamento, sem comprometer o clube financeiramente aí para os próximos anos. Mas é importante que o clube tenha esse projeto de mãos e que seja aprovado e validado pelo Condel, pelo conjunto dos associados. Por quê? Porque se chegar o próximo presidente, depois dessa nossa gestão, ele pode dizer, olha, eu não gostei da arquibancada na Mercedes, vai lá e quebra. É melhor que seja cabine de imprensa aqui. Isso é um desrespeito com o associado, um desrespeito com o torcedor. É o patrimônio do clube também. Patrimônio. Né? Sabe, ao passo que você tem um projeto, não. Eu vou lá, faço uma parte, o próximo presidente vem e faz outra. E aí, daqui a 10, 15 anos, a gente tem um estádio arrumadinho, um estádio direitinho. O que não dá é para a gente manter hoje da forma que está. Aí o cara vai lá, conserta uma goteira, o outro vai lá, conserta não sei o quê. E o Baenão não anda. A gente precisa ter um projeto estruturado para que a gente saiba onde investir. E as próximas gestões saibam onde vai aplicar os recursos e também se comprometam financeiramente e orçamentariamente, né, com esse montante. Pedrão, vai lá. Cara, a gente está falando de marca, de dinheiro. Como tu foi diretor do Remo, como tu acha que tu pode potencializar a marca do Remo? Por exemplo, hoje o Remo tem contrato com a Volt, certo? Tu acharia que uma marca própria para o Remo
seria mais viável, teria mais custos? Ou como tu pode, através da Volt ou de qualquer outra marca que vier, assumir esse papel do marketing do Remo, potencializar a marca Rei? Bem, primeiro quem criou a marca Rei fomos nós, no departamento de marketing. Eu tive o prazer e a satisfação de assinar esse projeto, um projeto que não é novo, a gente tinha esse projeto desde 2015 ali, né, a gente vem estudando o mercado e tal, e aí tivemos a oportunidade de colocá-lo em prática no clube, né? Mas quando a gente coloca em prática o projeto da marca Rei, por que ele veio sendo uma marca da linha casual? Porque naquele momento que a gente criou a marca Rei, a questão da marca própria ela já está meio que em desuso, né? Ela já começa a apresentar algumas falhas no mercado. E a gente disse, opa, peraí, vamos adaptar esse projeto, vamos trazer ele para cá, para a marca da linha casual. E por que a gente trouxe ele para cá? Primeiro, para valorizar a marca do clube. A gente fez um reposicionamento que a gente chama de rebrand, né, no marketing. Um reposicionamento da marca do clube, trazendo a questão da Amazônia, trazendo a própria importância e imponência do clube para a região, através do Rei, né? E quando nós fazemos isso, a gente valoriza a marca. Só que a questão da marca própria, ela apresentou já alguns, né, problemas nos últimos anos. E a gente começa a olhar, por que o Flamengo não tem marca própria? Por que o Corinthians não tem marca própria? Então, eu nunca digo sim nem não para uma proposta, a menos que ela chegue na minha mesa. Então, hoje, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é importante a gente dizer que o contrato com a fornecedora atual do clube termina no início de dezembro. Final de novembro, início de dezembro. Desse ano ou do ano que vem? Desse ano. Então, o Remo já entra sem fornecedor de material. Perfeito. Então, dia 12, quando a gente assumir, a gente já tem conversado com o mercado. A gente tem conversado com o mercado à vontade. Mais uma pergunta, né? Agora, acho que todo torcedor, né, busca isso, mas uma viabilização dos uniformes, porque hoje a gente vê uniforme custando cerca de R$300, sabe? Por exemplo, acho que fica muito inviável para algumas pessoas que recebem um salário mínimo, tá entendendo? Então, na tua gestão, tu prioriza essas pessoas, esse torcedor que realmente tem uma condição financeira um pouco menor que os outros. Tu busca implementar uma marca, como é que a gente pode chamar? Tipo uma segunda popular, linha, né? Com uma marca popular, entendeu? Assim como o Fortaleza vem fazendo, tá entendendo? Então, perfeito. Essa questão. Bem, primeiro, o que a gente pensa para a marca do Clube do Remo, falando de fornecimento de material? A gente pensa basicamente, a gente não exclui a marca própria, mas é uma questão que precisa de um pouco mais de estudo, né, e viabilidade. Se alinhar a líderes, né, a referência no segmento internacional, ou uma marca brasileira que tenha condição de sustentabilidade, que esteja alinhada com o propósito do clube. O que a gente pensa para fornecimento de material são esses 3 caminhos aqui, né? Obviamente tem a parte financeira e tal, mas isso serve para todas. Essa questão do acesso, né, ao valor da camisa, isso já é um sonho antigo, e a gente vem brigando ano após ano com todos esses fornecedores que passaram aqui para a gente ter essa linha mais popular, né? Uma linha mais em conta para o torcedor. O nosso uniforme hoje custa em média de R$250, vai, tá? No valor médio, aproximado. R$250. Eu acho que é um valor caro para quem ganha um salário mínimo, né? Ele dá um pouco mais de 10%, mais de 10% do valor do salário mínimo. Então, é difícil um assalariado de tirar do seu orçamento familiar para comprar um produto oficial do clube. E aí entrou a marca Rei nesse gap de mercado. A gente já apresenta produtos com uma qualidade interessante pela marca Rei e com um custo um pouco menor. Mas a gente ainda precisa ir além. A gente precisa entregar um produto de qualidade, porém com preço mais em conta. Quais são os desafios disso? É importante que se diga, porque senão vira apenas uma promessa ou um bate-papo. Né? Todo o mercado internacional de insumos, de tecidos, ele vem da China. E tudo é dólar. Né? Hoje, a gente sabe que o dólar está forte no mercado, está em alta. Então, em relação ao real, ele está valorizado. Então, é difícil hoje você ter uma estrutura para baixar esse preço. Você consegue baixar hoje, baixando muito a qualidade do produto. Isso a gente não quer. Né? A gente quer entregar um produto de qualidade. Então, ver a alternativa, de repente,
você abrir mão do royalty ou diminuir o royalty naquele produto, ou fazer uma campanha específica. Eu acho que o céu é o limite, mas não vamos abrir mão de quando a gente assumir entregar um produto de qualidade e com custo-benefício bom para o nosso torcedor. Renan, até agora a gente falou de futebol profissional, estrutura do clube, negócios, né, dinheiro, que é o que envolve muito o futebol, né? O futebol se tornou um negócio nos últimos anos, mas tem uma camada abaixo do futebol profissional, que é a galera dos esportes olímpicos, né? O Remo é um clube que surgiu das águas, né? É um slogan que o clube já até usou nos últimos anos, de esportes aquáticos. E aí tem o Serra Freire, que é um ginásio importantíssimo, né, na história do esporte olímpico no Pará. Basquete, handebol, futsal. Como que funciona o teu planejamento para essa molecada, né? Tem muita gente que vive do esporte olímpico, tem as escolinhas, a gente sabe, né? Já são tradição aqui em Belém, principalmente, as escolinhas tanto de natação, futsal, vôlei, mas como que é o teu planejamento para essa galera? Bem, primeiro queria ressaltar que a minha mãe é nadadora do clube, né? Multicampeã master de natação. Então já paixão tenho um carinho, berço, né? Eu já tenho um carinho. Se tu não der atenção, ela vai te dar um ralho. Tá louco, pô, eu tô nem em casa, pô. Mamãe vai chegar, pô, bicho, não faz isso com a minha natação. Então já é um negócio mais, que já envolve o sentimento da mãe, pô. Não dá pro cara. Tem que chegar junto. Mas não fizer direito, apanha. Se não fizer direito, apanha. Mas para os esportes olímpicos, né, a gente está trazendo uma estrutura. Além de fortalecer a própria parceria com o CBC, né, que é importante, né, e que a gente tem tido até algumas contrapartidas bem interessantes, a gente vai fortalecer essa parceria com o CBC, mas a gente está trazendo uma estrutura institucional, que é a estrutura da diretoria de projetos estratégicos. Nós vamos criar uma estrutura dentro do clube que seja capaz de dialogar com esses esportes todos e que seja capaz também de buscar o recurso financeiro na iniciativa privada, na iniciativa pública, né, que seja capaz de ter o projeto. Hoje, com a volta, com o retorno do Ministério dos Esportes, né, e com as leis de incentivo que nós temos hoje, o clube não consegue acessar porque não tem projeto. Isso é vergonhoso. A nossa audiência que está em casa nos assistindo, que está nos ouvindo de alguma forma, pergunte lá para o seu professor lá do futsal, do basquete, quais são os projetos que o clube tem. E quais são as linhas de crédito, de recurso que o clube tentou acessar? Isso é uma vergonha para o clube. Nossa sede náutica estava entregue até pouco tempo. Mas nós vamos, a partir do dia 12, iniciar essa estrutura, né, com alguns profissionais que vão dialogar com a natação, com o basquete, com o futsal. Né. Graças a Deus, hoje a gente tem um ginásio, né, que tem as escolinhas, que está funcionando. Mas hoje a gente não tem controle de acesso dentro do ginásio. Você não tem uma catraca, você não sabe quem paga, quem não paga. Ainda é o recibo de papel de pão, sabe? Ainda é avacalhado, a verdade é essa. Se você entrar no nosso ginásio hoje, você não tem uma catraca para saber quem é o pai de aluno, quem é o atleta, se ele está em dia, se ele não está. Então você não tem essa estrutura básica dentro do clube. E a gente precisa ter. Eu estou falando básica, não estou falando nada de outro mundo, porque ninguém falou nada de outro mundo. Não falei aqui de derrubar o ginásio construído, não falei nada disso. Falando de catraca, controle financeiro, fluxo de entrada e saída. Não dá para você ter hoje no recibinho de gráfica o controle de caixa do clube. Então é isso aí, rapaziada. Nosso tempo tá acabando com o Renan Bezerra, candidato às eleições do Clube do Remo pela chapa Frente Azulina. Só lembrando, você que é torcedor do Leão, as eleições acontecem no próximo dia 12 de novembro, lá no ginásio Serra Freire. Um domingo, são 4 chapas: a do Renan Bezerra, Frente Azulina; a do Marco Antônio Pina, o Magnata, por um Remo mais forte e vitorioso; do Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, a chapa Remo mais forte; e também a chapa do Jader Gardelini, Avança Remo. Pedrão, muito obrigado por ter me ajudado a conduzir essa entrevista aqui com o Renan, fera. Que isso, cara. Obrigado, a gente agradece também, Renan. Muito obrigado por ter estado o nosso convite, por ter vindo aqui, disponibilizado esse tempo. A gente agradece. Tuas considerações finais aí contigo, cara. Valeu, obrigado aí, audiência, obrigado, né, a turma aí do Estado do Pará Online que nos convidou para esse bate-papo aqui. Importante, você que é associado, comparece dia 12,
vai votar. Se não quiser votar na nossa chapa, tranquilo, mas vai lá, exerce teu direito de voto, faz o teu papel, né, de associado, chega lá, escolhe teu conselheiro, né, vota para presidente. É importante que o associado esteja inserido nesse contexto de participação política do clube. Recebemos com muita alegria esse número recorde, tanto de aptos a votar, quanto de conselheiros inscritos para o nosso Condel. Então, dia 12, vai votar, vota a chapa 10, a única chapa que tem responsabilidade com o clube. E chapa 10, dia 12. É isso aí, rapaziada. Esse conteúdo, essa entrevista com o Renan Bezerra e muito mais, você acompanha nas nossas redes sociais, segue lá, dá essa moral pra gente e também no estadodopará.online.com. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.